Então, bom dia a todos. Na aula de hoje vamos concluir a solução do problema, que é o espalhamento de uma onda plana por um semiplano condutor elétrico perfeito, utilizando não só as aproximações da ótica física para fazer o cálculo, da corrente, o cálculo aproximado da corrente que é induzida na superfície do metal, do semiplano, mas, além disso, a integral de radiação, que vai nos fornecer o campo espalhado, ela ainda vai ser analisada, avaliada, usando outra aproximação, que é o método da fase estacionária. Então, a gente, na aula passada, terminou a aula introduzindo essa técnica da fase estacionária para o cálculo de integrais de radiação, espalhamento, que é uma técnica muito empregada quando você trabalha com problemas envolvendo altas frequências, espalhamento por superfícies que são grandes comparadas com o comprimento de onda. Isso tem aplicação não só em caracterização de canais de rádio, por exemplo, ambientes urbanos, usando traçado de raios, mas também espalhamento por superfícies de avião, aplicações de radar, e por aí vai. Várias aplicações. E aí a gente começou a introduzir, basicamente, vou lembrar só alguns pontos que eu acho que são os principais. Essencialmente, o que a gente faz é identificar o que é amplitude, o que é fase na sua integral de radiação, como o sinal envolvido não é um sinal qualquer, geralmente são sinais de comunicação, uma portadora modulada, ou em frequência, ou em fase, em ângulo, de maneira que, geralmente, a amplitude desse sinal, desse integrando, a não ser que tenha um ponto singular, uma aresta, mas se a superfície do espalhamento, ou, no caso de radiação, se a densidade de corrente for bem comportada, geralmente a amplitude ela varia de forma suave. E aí a gente, ao expandir essa amplitude numa série de Taylor, a gente fica só com o primeiro termo. Ou seja, a gente diz que essa amplitude é constante no entorno deste ponto x0 de fase estacionária. Já para a fase, a contribuição da fase, já que ela vem multiplicada pela constante de propagação k, e quando a frequência é alta, ou quando o comprimento de onda é relativamente pequeno, esse k tem um valor muito grande, a variação desse alfa já não pode ser desprezada como a gente fez ou como a gente faz para amplitude. Então, eu vou pegar dois termos na série de Taylor. Só que o segundo termo, o que seria o segundo termo, é o termo da derivada. Em x0, por definição, essa derivada é nula. Então, eu sou obrigado a pegar o próximo termo, que é aquele de derivada segunda. E pegando essas duas expansões e jogando na minha integral original, a gente chega nessa aproximação aqui, ó. Os primeiros termos da série de Taylor, da amplitude da fase, eu jogo para fora, são constantes, mas aqui dentro fica esse termo associado à derivada segunda da fase. E observem que eu estou representando derivada por essa linha, Então, alfa, duas linhas, é a derivada segunda, calculada no ponto de fase estacionária. Se esse ponto de fase estacionária estiver dentro dos limites de integração e suficientemente afastado desses limites, então é essa aproximação que a gente vai usar para avaliar a integral. Se esse x0, se dentro dos limites de integração não houver ponto de fase estacionária, a gente vai dizer que aquela integral dentro daqueles limites tem resultado nulo, devido à oscilação desse integrando. Se dentro do limite de integração, dos limites de integração, tivermos dois ou mais pontos de fase estacionária e eles estiverem devidamente, suficientemente afastados uns dos outros, é só você aplicar isso para cada um desses pontos e somar os resultados.
Se houver mais de um ponto de fase estacionária e eles estiverem próximos uns dos outros, ou se esse ponto de fase estacionária estiver muito próximo de um limite de integração, aí a coisa complica, essas fórmulas não valem mais. Então, e aí tem livro que trata disso. Por exemplo, o livro do Felsen, no capítulo 3, não sei se quem já fez a matéria do Cássio, se ele já citou esse livro. É um livro muito famoso. Tá? Inclusive, ele é muito famoso por ser difícil de ler. Mas tem lá um capítulo que eu não me lembro se é o 3 ou 4, que ele aborda vários desses casos. Né? Não só esse daqui, como esses casos particulares dos pontos de fase estacionária se aproximando uns dos outros, se aproximando dos limites de integração. Se um dia você precisar disso, você tem que procurar um texto melhor para fazer esse estudo. E aí, no próximo slide, a gente estendeu os limites, assumindo, né, que esse integrando oscila até o infinito, tanto para a direita como para a esquerda, a gente estendeu os limites de integração de menos infinito a mais infinito. E ao fazermos isso, temos que levar em conta que as contribuições que vêm dos limites de integração devem ser, então, devidamente colocadas, né, para que a gente possa estender esses limites de integração. Essas contribuições que vêm dos limites de integração geralmente estão associadas a efeitos de difração. E eles vão ser aqui ignorados. Tá? A gente vai dizer, eles podem ser ignorados dentro de tais e tais circunstâncias. Só que, caso eles não possam ser ignorados, a gente vai ignorar. Tá? Isso aí é algo que é estudado exatamente na disciplina de técnicas em altas frequências. A gente não vai abordar esse assunto aqui, até porque em uma aula não dá para mostrar tudo isso. E aí, quando a gente estende os limites de integração de menos infinito para mais infinito, essa integral sai no braço, analiticamente. Você acha isso? A gente não vai provar esse resultado. Você acha isso num livro de matemática, num livro de tabelas de integral, ou usando esses softwares que trabalham com álgebra simbólica, né? Aí você chega nesse resultado aqui. Aqui tudo que eu fiz foi tirar a raiz quadrada de menos j. Lembrando que menos j é e elevado a menos jπ sobre 2, por isso que apareceu esse e elevado a menos jπ sobre 4 aqui. E o k, lembra que é 2π sobre lambda, se o epsilon não for complexo, é 2π sobre lambda, eu já troquei e cheguei nessa fórmula. Substituindo no slide anterior, aqui está a contribuição que vem do ponto de fase estacionária. Se esse problema fosse o problema de uma onda incidindo sobre um plano infinito, nesse limite, a gente vai ver que o ponto de fase estacionária é o ponto onde ocorre a reflexão, também chamado de ponto especular. Ponto de fase estacionária muitas vezes é definido como o ponto especular, onde ocorre a reflexão. Lógico, depende do problema que você está resolvendo utilizando essa técnica. E se eu não estiver enganado, foi aqui que a gente parou na aula passada. Não, perdão, foi aqui. Então, deixa eu recomeçar dessa transparência. Então, agora a gente vai aplicar essa técnica para um problema específico, que é aquele do espalhamento de uma onda plana por um semiplano, condutor elétrico perfeito. E aí eu peguei e defini o eixo Z exatamente na borda desse semiplano. Esse semiplano está desenhado aqui em 2 dimensões, mas lembra que ele é infinito em Z. Ele é infinito em Z, ele é semi-infinito em X, ele está definido só para X positivo, e Y está apontando aqui para cima. Esse ângulo φi vai definir a incidência, o ângulo de incidência dessa onda plana, e é uma solução TM, ou seja, não há campo magnético na direção Z. Só temos campo elétrico na direção Z. E aí, esse problema, mesmo aplicando fase estacionária, é um problema complicadíssimo, né? Porque a gente precisa primeiro achar a densidade de corrente. Essa densidade de corrente vai ser obtida de uma maneira aproximada. A gente vai usar as aproximações da ótica física para definirmos a densidade de potência.
porque é uma superfície suave, plana. Então, a aproximação da ótica física é muito boa, exceto perto da borda. Que perto da borda, seja, por mais suave que seja a sua superfície, ela termina na borda. Então, se você tiver uma formiguinha aqui na borda, ela vai pular para um lado e vem um abismo. Então, não tem como enganar a formiguinha dizendo que ali em torno dela tem um plano infinito. Então, essa aproximação, ela falha um pouco mais, um pouco menos, dependendo do ângulo de incidência, mas isso não é assunto para esse curso. Ela falha aqui próximo da borda. Na matéria de técnicas em altas frequências, uma das coisas que se vê, se eu não estiver enganado, é como fazer a correção, a melhoria da aproximação da ótica física exatamente na região da borda. Aqui nesse curso, a gente não está preocupado com isso. Então, aqui estão os vetores KI, E e H dessa onda incidente. Eu não vou repetir, a gente já falou sobre isso no finalzinho da aula passada, e nessa altura do campeonato eu espero que todos vocês já saibam lidar com esses vetores, a representação fasorial de uma onda plana. Beleza? Em particular, aqui estamos interessados na expressão do campo magnético incidente, que inclusive aqui já está sendo dado em função do ângulo de incidência. Porque é a partir do campo magnético incidente que a gente chega na densidade de corrente superficial da ótica física. Lembrando, ótica física, você pega o espalhador, define o que é a região de sombra, o que é a região iluminada. Aqui, óbvio, se a onda vem de cima, a região iluminada é a face superior do semiplano, a região na sombra é a parte de baixo. Então, nessa parte de cima, onde a normal aponta na direção Y, você faz o produto vetorial, com H, multiplica por 2, tem a ver com a aproximação da ótica física, e nesta fase aqui, onde aparece Y, você zera, porque o cálculo é feito no plano Y igual a zero. E aí você chega nessa corrente aqui, ó. Ela depende não só do ângulo de incidência, φi, porque isso determina, né, como esse campo magnético incide aqui em cima, mas também depende da coordenada x. E no caso, essa corrente só está definida, né? Podia ter colocado aqui embaixo, mas a figura acho que está muito clara, né? Ela só existe para x positivo. Então, o x vai de 0 a infinito. Para x negativo não tem corrente, porque no problema original não tem semiplano, não tem condutor. E aqui está a corrente, ó. A corrente que vai radiar o campo espalhado, corrente essa obtida com as aproximações da ótica física. A gente espera que essa corrente seja uma boa, essa representação aqui seja boa, desde que eu não esteja próximo da borda, desde que eu esteja suficientemente afastado de x igual a zero. Mas eu tenho que estar suficientemente afastado de x igual a zero, porque como eu vou usar o método da fase estacionária, o ponto de fase estacionária não pode estar muito próximo do limite de integração. Então, está tudo ok para nós. E isso daqui, quando eu integrar, eu obtenho o campo espalhado, que somado ao campo incidente da onda plana, me dá o campo total. Então, observe, a gente vai calcular, não é o campo total, a gente vai calcular o campo espalhado. O campo total nesse problema é a soma do espalhado com o incidente. Esse incidente é essa onda plana, que foi gerada por alguma fonte que não foi devidamente esclarecida nesse problema. A gente só sabe que ela está muito longe e gera esse campo TM. Em relação a esse slide e o problema montado, alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Repare que com a ótica física, a corrente é conhecida. Não precisa usar métodos momentos, já está conhecida a corrente. Então, agora vamos partir para calcular o campo espalhado. É um problema TM e, no nosso caso, dada a geometria,
não tem variação com a coordenada z. Então, é um TM em relação a z, com derivada em relação a z, nula. Então, observe que o campo Z, campo elétrico Z espalhado, é simplesmente menos J ômega psi, nosso potencial TM. E lembra que o psi, nesse caso, é dado pelaquela integral, onde a gente usa a função de Green bidimensional do espaço livre. Então, a integral a ser avaliada para calcular o campo espalhado é essa daqui, ó. A corrente está no plano x e y igual a zero. Consequentemente, eu só preciso integrar no contorno. Esse contorno aqui, no caso, é um contorno em x', que vai de zero, essa borda, até infinito. Aqui está a corrente e aqui está a função de Hankel de ordem zero, segunda espécie, com argumento K vezes o módulo de Rho menos Rholinha. Perdão. O Rholinha vai localizar a sua corrente ao longo do eixo X positivo, enquanto que o Rho vai localizar o observador aqui fora. Ó. O observador pode ter em qualquer ponto, ó, em qualquer posição aqui, ó, nesse ponto vermelho. Já o Rholinha localiza um ponto sobre o eixo X positivo, de zero a infinito. Em relação a essa integral, alguma pergunta? Bom, a pergunta agora é, cadê a amplitude e cadê a fase nesse negócio aqui, né? Então, lembra que a gente quer usar o método da fase estacionária. Então, se o método, né, da fase estacionária pode ser empregado, é porque a gente está assumindo que a frequência ômega é grande. Ou seja, que esse K, que é ômega raiz de μ, é grande. Ou, lembrando que o K é 2π sobre lambda, que essas dimensões aqui, ó, o módulo de Rho menos Rholinha, é grande em relação ao comprimento de onda. Então, desde que o observador não esteja muito perto das correntes, desde que o módulo de Rho menos Rholinha, né, não seja muito pequeno, se o observador estiver suficientemente acima, né, longe dessas correntes, não precisa ser na região de campo distante, não. Basta ser um pouquinho acima. Como vem multiplicado por K, o argumento dessa função de Hankel vai ser grande. E aí a gente vai poder usar aquela expansão das funções de Bessel, no caso da função de Hankel, para argumentos grandes. Antes disso, eu esqueci, né? Vamos definir aqui os termos nessa integral. Então, lembram, módulo de Rho menos Rholinha é a distância entre o observador, a fonte e o observador. Para não ter que escrever toda hora módulo de Rho menos Rholinha, eu vou representar isso pela letra R maiúscula. E você sabe, em coordenadas cartesianas, e parece que aqui vai ser o melhor sistema para resolver o problema, esse R aqui é raiz quadrada de x menos x' ao quadrado mais y menos y' ao quadrado. Só que aqui a fonte, as correntes estão no plano y, y' igual a zero. Então, o nosso módulo de Rho menos Rholinha é simplesmente dado pela raiz quadrada, onde x e y localizam o observador e x' é a variável de integração, de zero a infinito. Então, desde que isso daqui não tenda para zero, desde que o observador, né, esteja suficientemente afastado da corrente, como isso vai vir multiplicado por K, a gente vai acabar, em algum momento aqui, usando essa aproximação assintótica para a função de Hankel. Então, aqui está a corrente, aqui já está a integral com essas substituições feitas. Tudo isso aqui é constante, exceto a exponencial. Então, essa exponencial que representa a variação de fase da corrente está aqui. Mas como essa função de Hankel é complexa, ainda precisamos trabalhar. E aí, desde que a gente esteja suficientemente afastado da distribuição de corrente, ou se você preferir, né, no limite do K tendendo a infinito, a gente pode usar, ó, aquela aproximação para argumentos grandes da função de Hankel.
que a gente já mencionou em aulas anteriores. E aí vamos fazer essa substituição aqui dentro. O que for constante passa para fora. O que depender de R e, consequentemente, de x' tem que ficar dentro da integral. E aí nós vamos verificar com mais clareza o que é amplitude e o que é fase. Esse termo daqui, eu resolvi deixar o K sempre multiplicando dimensões, né? Eu deixei o raiz de K aqui dentro. Essa é a minha amplitude e essa daqui é a minha fase. Então, nessa fase, entra não apenas a variação de fase da corrente, como a própria variação de fase associada à função de Green, a função de Hankel. As duas contribuições foram juntadas, esta somada a esta, foram colocadas aqui. E isso define a minha função alfa. Lembra que essa função alfa é importantíssima, porque é a partir dela que a gente determina o ponto de fase estacionária para esse problema. Então, agora é só aplicar o método da fase estacionária e resolver essa integral. Mas eu vou aproveitar, né, por motivos que vocês vão entender daqui a pouco, fazer a interpretação geométrica, não simplesmente calcular, mas interpretar geometricamente e, consequentemente, interpretar fisicamente o que está acontecendo. Porque uma das vantagens de se avaliar o problema de maneira assintótica, quando isso é possível, é que a contribuição do campo ela passa a ser localizada. É o ponto de reflexão. É o campo que vem da borda. Lógico que isso daí é uma representação assintótica, não é precisa, não é precisa, ela pode ser. Ela não é exata. Mas quando a gente pode fazer isso, a interpretação física é facilitada. Você passa a ver a contribuição vem daquele ponto, vem da borda, vem do ponto de reflexão. Então a gente vai aproveitar esse problema para interpretar geometricamente e, consequentemente, fisicamente, o que está acontecendo neste limite assintótico aqui. Ó. Tudo que a gente faz é para este limite. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, vamos lá. Lá está o nosso alfa, a função alfa definida. É o R, que é essa raiz quadrada, menos x' cosseno de φ. Então, o que eu vou fazer aqui é derivar esse negócio. Aí eu vou aproveitar e derivar a derivada, ou seja, achar a derivada segunda, porque eu vou precisar dela mais tarde. Então, vamos fazer as derivadas primeiro. Derivada em relação ao quê? A x', obviamente, né? Pô, derivada vocês sabem, não vou, né, fazer aqui passo a passo. Então, a derivada dessa soma aqui desses termos vai dar isso daqui. E a derivada da derivada vai dar isso daqui. Beleza? Derivada é por conta de vocês. Aí, isso aqui eu vou guardar para mais tarde. Isso daqui eu já vou usar agora para definir para que valor ou para que valores de x' isso daqui dá zero. São os pontos de fase estacionária. Então, eu vou igualar isso a zero. Eu vou passar esse menos cosseno de φ para o outro lado. Enfim, vou manipular essa equação na expectativa de que a solução seja fácil. No caso, ela não é difícil. Você consegue, sem grandes complicações, chegar à conclusão de que no ponto de fase estacionária, então repare que eu já estou chamando x' de x0. Porque isso daqui é igual a zero quando o x' for igual a x0. Então, no ponto de fase estacionária, eu tenho essa relação. Aí, elevando os dois lados ao quadrado, mexendo daqui, mexendo dali, a gente chega nessa relação. E aí, cuidado. Raiz quadrada de x ao quadrado não é x. Raiz quadrada
de x ao quadrado é módulo de x. Por isso que eu tomei o cuidado aqui, ó, de colocar módulo de φ dividido pelo tangente de φ. E aí a gente vai, dependendo da geometria, interpretar que ponto de fase estacionária é esse. Aonde é que esse ponto, dado por essa equação, cai dentro dos limites de integração? Ou ele está dentro dos limites de integração ou não? Mais ou menos, eu posso ter mais de um ponto de fase estacionária? Ou eu só vou ter um? Então, isso daí a gente vai responder fazendo a análise geométrica dessa figura aqui, ó. Deixa eu ver o que continua. Então, antes de prosseguir, precisamos interpretar geometricamente o significado dessa relação aqui. E aí, ó, eu só vou fazer para φ, ó. Lembra que φ é esse ângulo de incidência aqui, ó, não está desenhado na figura. A gente só vai fazer para φ de 0 a π. Porque de π a 2π é só virar a figura de cabeça para baixo, a gente não vai perder tempo com isso. Então, a gente só vai fazer para os casos que vão desde φ igual a 0 até φ igual a π. Tá? Só vamos analisar esses casos aqui. Então, antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, vamos lá. Sempre desenhando a melhor figura possível, que não é o caso aqui, né, da transparência, a gente consegue fazer a interpretação do que está acontecendo. Como aqui a geometria é muito simples, a gente não vai quebrar muito a cabeça. Pode ser que em casos mais complicados a interpretação seja mais trabalhosa. Essas são as teses de doutorado, os artigos que aparecem no I3E e por aí vai. Isso daqui deve ter sido artigo há séculos atrás. Então, você tem aqui, ó, no caso, não precisava, mas para fazer com calma, eu vou quebrar em dois casos. Um, que é esse daqui, é quando o φ está entre 0 e 90 graus, ou seja, a onda está vindo daqui, ó, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Esse ângulo φ entre 0 e π sobre 2. Depois eu faço entre π sobre 2 e π. E aí, sem muitas explicações por enquanto, o resultado final é tão tranquilo que vocês vão entender o que quem está fazendo. Eu vou definir regiões onde o observador pode estar. Lembrando sempre que estamos calculando o campo espalhado. Campo espalhado que vai vir da contribuição do ponto de fase estacionária. O campo total é a soma do espalhado com a onda plana incidente. Então, repare. E outra coisa, lembra que essa frente de onda é infinita. Apesar de desenhar desse jeito, isso é uma frente de onda infinita. Então, você tem lá as frentes de onda plana e os raios, né, representando as direções de propagação, representando as trajetórias. E, eventualmente, nessa situação aqui, uma dessas trajetórias vai atingir a borda desse semiplano. Então, repare, segundo a ótica geométrica, esta linha tracejada aqui, ó, que na verdade é um semiplano, né? Porque o problema é bidimensional, essa linha tracejada, ela limita o que a gente chama de a fronteira de sombra. Ou seja, aqui atrás nessa região, limitada por essa linha tracejada, segundo a ótica geométrica, não deve ter campo total. É uma região de sombra. Se o meu observador estiver aqui, imagina você na praia, tem a barraca, a luz do sol, se tudo correr bem, não chega até aqui. É região de sombra. Em compensação, parte desses raios, ó, não atinge a borda do semiplano, mas atinge o semiplano propriamente dito. E, segundo a ótica geométrica, esses raios refletem. Até chegar nesse raio. Repare que os outros raios, a partir daquela fronteira, não são mais refletidos, eles passam direto. Não são bloqueados pelo semiplano.
Então, este último raio refletido, ó, ou seja, aquele raio que seria refletido, né, na borda, define uma outra fronteira, que a gente chama de fronteira de reflexão. Então, nesta região, além do campo incidente, você tem um campo refletido, ou seja, espalhado pelo semiplano. Aqui atrás, a soma dos dois deveria dar zero, deve dar zero. Enquanto que aqui, ó, é uma região que não tem campo espalhado, só campo incidente. Então aqui vamos ter um campo espalhado que, somado ao incidente, vai dar o campo total incidente mais refletido. Aqui embaixo não tem campo, ou seja, a soma do espalhado com o incidente vai ter que dar zero. Enquanto que aqui não tem campo espalhado, só incidente. Em outras palavras, nesta região, a gente espera que, dentro dos limites de integração, não ocorra o ponto de fase estacionária. Ou seja, na medida em que a gente tem a observação feita nesta região, dependendo da posição do observador, o ponto de fase estacionária vem caminhando, vem caminhando, vem caminhando, começa a chegar perto da borda, até chegar aqui. Ou seja, para observações nessa fronteira, a gente vai ver o ponto de fase estacionária igual a zero. Quando o observador corta essa fronteira, o ponto de fase estacionária ele dá com x negativo. Ou seja, ele está fora dos limites de integração. Consequentemente, não tem campo espalhado. Aí o observador vem. Na medida que ele vai chegando perto dessa segunda fronteira, esse campo, esse ponto de fase estacionária, foi dar uma passeada lá, ele começa a voltar e volta a ser nulo. E a partir, né, quando o observador entra nessa região de sombra, ele volta a aparecer com o sinal trocado, ó. Ele volta a aparecer aqui dentro. E, consequentemente, você volta a ter campo espalhado. E a gente vai ver que esse campo espalhado nesta região, somado com o incidente, vai dar zero. Então, vamos ver se isso vai acontecer mesmo? Em relação a essa pergunta, esse slide, alguma pergunta? Então, vamos lá, vamos provar essas fórmulas que eu coloquei aqui, ó, para o ponto de fase estacionária. Lembrando que tem a ver com o resultado do slide anterior. Então, vamos lá. Eu desenhei aqui, ó, aqui está a fronteira de reflexão e o meu observador está dentro da região de reflexão. Ó. Eu coloquei aqui o meu observador com coordenada y e coordenada x. No caso aqui, o x deu negativo, mas não tem importância, é observador. E eu estou dizendo que nessa situação, o ponto de fase estacionária é dado por essa fórmula aqui, ó. Vamos provar? Repare, para isso eu vou usar esse triângulo retângulo que está aqui. Então, repare que este cateto é dado por y, enquanto que este cateto aqui, ó, lembrando que x nessa figura, do jeito que foi desenhado, ele é negativo, esse cateto vai ser igual a x0 mais... x0 menos x, que o x é negativo. Aí eu passo esse menos x para o outro lado com um sinal positivo. Este cateto, repare, como é o cateto onde o ângulo aqui é φ, ele é dado por esse cateto dividido por tangente de φ. Logo, x0 igual a x mais y sobre tangente de φ, localiza este ponto daqui, ó. E este ponto, segundo a ótica geométrica, é exatamente o ponto de reflexão. Dos vários raios que representam as direções de propagação, né, dessa frente de onda plana, vai ser exatamente este raio desenhado aqui, que vai refletir com ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência e vai atingir esse ponto aqui. Então, para observadores dentro da região onde ocorre reflexão, este é o ponto de fase estacionária.
Alguma pergunta até o momento? No limite em que esse observador começar a se aproximar da fronteira de reflexão, esse x0 tende para zero. Ou seja, isso daqui mais isso daqui é igual a zero. Lembrando que o x vai ser negativo nessa situação. Bom, e o quê? E na outra região, a região de sombra. Então, na região de sombra, eu estou representando nessa figura aqui embaixo. Ó. O observador está aqui, ó, o semiplano está aqui. E eu estou aqui embaixo. Ó. Agora, o observador tem coordenada y negativa. Ele está aqui embaixo. Esta é a fronteira de sombra. Ó. Então, repare, quando o observador está aqui embaixo, essa fórmula x menos y. Por que menos y? Porque agora o y é negativo. Dividido por tangente de φi, localiza este ponto aqui. Que é o ponto, né, por onde passaria, ou por onde passa o raio direto, né, se não tivesse o bloqueio, e atingiria o observador. Quando o observador tende para a fronteira de sombra, este ponto de fase estacionária tende para a borda e sai para fora quando o observador não estiver nem na região de reflexão e nem na região de sombra. Então, para observadores na região de reflexão, este é o ponto de fase estacionária. Para observadores dentro da região de sombra, este é o que a gente vai usar. E para observadores fora, o ponto de fase estacionária não cai dentro dos limites de integração, não tem campo espalhado. O campo espalhado é nulo, segundo as aproximações utilizadas. Só vamos ter o campo incidente. Alguma pergunta? Então, ó, repare, antes de mudar de transparência, região de reflexão, sinal de mais. Região de sombra, sinal de menos. Não precisava, mas, enfim, vamos agora ver o caso onde o ângulo de incidência está entre π sobre 2 e π. Ou seja, a onda plana incidente vem de cima, só que da esquerda para a direita. Ó. E aí, o primeiro raio refletido ó, é exatamente aquele que bate aqui na borda desse semiplano. Então, agora, esta é a região, a fronteira de reflexão. Ó. Ou seja, para os observadores que caírem dentro dessa região, você vai ter campo incidente e campo espalhado, ou campo refletido, somados. Fora dessa região, fora dessa fronteira, você não tem campo refletido. Só o campo incidente. Só que lá embaixo acontece outra coisa. Ó. Esse mesmo raio, até nesse ponto, não é bloqueado pelo anteparo. A partir desse ponto, os raios são bloqueados pelo anteparo. Então, essa linha tracejada aqui representa a fronteira de sombra. Campos, pontos de observação aqui dentro, vai haver campo espalhado, só que somado ao incidente vai dar zero. A gente vai ver que dentro da região de reflexão, o nosso ponto de fase estacionária vai ter o sinal aqui positivo. Dentro da região de sombra, o sinal vai ser negativo. E fora dessas duas regiões, a fórmula daria um x0 negativo. Ou seja, o ponto de fase estacionária está fora dos limites de integração. Segundo as nossas aproximações, não há campo espalhado, apenas campo incidente. Lógico que vocês sabem que a difração na borda causa esse campo espalhado, só que a gente não está considerando essas contribuições na nossa análise. O próximo slide é para provar, né, exatamente isso. Então, estamos lá. Aqui está o raio que define a fronteira de reflexão.
E colocando o observador... Oh, perdão, desculpa. Aqui está o raio, que uma vez refletido, aí sim, define a fronteira de reflexão. A fronteira de reflexão é essa daqui, ó. E aí colocamos um observador dentro da região de reflexão. E aí, mais uma vez, usando o triângulo retângulo aqui, ó, onde agora o x é positivo, a gente chega nessa relação aqui, ó. x0 menos x é igual a y sobre tangente de φi, só passar o x para o outro lado com o sinal trocado. Então, o ponto de fase estacionária é aquele ponto onde ocorre a reflexão, uma vez definida a posição do observador. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Para a região de sombra, está aqui, ó, o último raio, o raio que atinge a borda, prolongado, define a fronteira de sombra. Colocando o observador dentro dessa região de sombra, a gente chega à conclusão que esta fórmula define o ponto sobre o semiplano que bloqueia o campo direto. Então, se o observador cair na região de sombra, o ponto de fase estacionária, ele existe dentro dos limites de integração e vai ser dado por essa fórmula com um sinal de menos. Então, repare que este caso tem as mesmas fórmulas para o ponto de fase estacionária que o anterior. Para a região de reflexão com sinal de mais, para a região de sombra com sinal de menos. Então, a gente só vai precisar fazer duas análises, né? A análise onde o ponto de fase estacionária é dado por essa fórmula com sinal de mais, e outra análise para o caso onde o ponto de fase estacionária é dado por essa fórmula com sinal de menos. Isso vai valer para todas as situações de ângulo φ de incidência, né, φ, entre 0 e π. Se a onda vier de baixo para cima, é só virar a figura de cabeça para baixo, a gente não vai resolver esse caso aqui. Então, aqui está um resumo dos casos que a gente vai analisar. Com sinal de mais para a região de reflexão e com sinal de menos para a região de sombra. Fora dessas regiões, não há contribuição que venha da integral. A gente vai dizer que o campo espalhado nessa região fora dessas duas é nulo, só há campo incidente. Então, antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Não? Vamos lá. Agora é fazer conta. Então, retomando o cálculo do campo espalhado. Então, lembrando aqui, ó, a equação anterior. Isso daqui nós vamos resolver utilizando o método da fase estacionária. Nós agora sabemos qual é a interpretação geométrica, qual é a interpretação física desse ponto de fase estacionária. Vamos ver qual é a contribuição que sai desse ponto para as duas situações, região de reflexão e região de sombra. Então, antes disso, sabendo que temos apenas um ponto de fase estacionária e esse ponto caindo entre 0 e infinito, a fórmula para o campo espalhado é essa daqui, ó. E se o observador não cair nem na região de sombra, nem na região de reflexão, esse EZ aqui é 0. Então, a partir desse momento, a gente vai assumir que o observador ou está na região de reflexão ou na região de sombra. E já temos os valores do x0 para cada um desses casos. Então, o que a gente vai fazer agora nesse slide é calcular esses três parâmetros aqui, alfa duas linhas de x0, A de x0 e esse alfa de x0 para essas duas situações, né? Antes de obtermos o resultado final. Então, das expressões, ó, lembra que o x0 é dado por isso daqui, ó. X mais ou menos y dividido por tangente de φ. Perdão. E aí, a nossa função A é essa daqui, ó. E o R é dado por aquela raiz quadrada.
Essa daqui. Então, repare, o A é a raiz quadrada da raiz quadrada. Então, é dado por essa expressão aqui. Onde o x0 é substituído por essas expressões, com o sinal de mais ou com o sinal de menos. Aí eu reservei essa equação. Aqui aparece, na raiz quadrada, aqui, no denominador, aparece esse alfa duas linhas. Aí, está aqui a fórmula do alfa duas linhas, onde eu já troquei o x' por x0. Lembra que a gente já tinha obtido essa equação num slide anterior. E aí eu vou pegar esse x0 e substituir por essa expressão. Acontece que essa função a de x0, ó, que está aqui, ela é dividida pela raiz dessa expressão. E aí eu já fiz a substituição no conjunto. Ao invés de calcular esse separado e esse separado, eu calculo isso tudo junto. Isso dividido por essa raiz quadrada aqui, ó. E aí, se você aplicar as identidades trigonométricas em cima da expressão do x0, você acaba provando que essa razão é igual a 1 sobre k vezes seno de φi, independente do sinal ser mais ou menos aqui no x0. Então, esta expressão aqui vale tanto para a região de reflexão como para a região de sombra. Chegar nessa relação dá um pouquinho de trabalho por causa desses quadrados e tal, mas é tudo relação trigonométrica. Eu não vou mostrar os passos intermediários. Aí cada um prova posteriormente, tá? Mas é possível mostrar. Se você tiver o software matemática, ou até mesmo aquela página do Wolfram, se você usar o Full Simplify em cima disso, substituindo o x0 por isso, você chega tranquilamente nessa expressão. Então essa aí não vou, só vou mostrar para vocês o resultado. Além disso, temos o alfa que entra na fase. Então o que eu fiz foi pegar a expressão do x0 que aparece aqui e substituir na relação do alfa. E aí, por causa do sinal mais ou menos, nós temos dois resultados. Isso daqui vai dar menos x, que multiplica cosseno de φi, mais ou menos y seno de φi. Mais, quando o sinal é mais, aqui em cima, no x0, ou seja, para a região de reflexão, e menos para a região de sombra. Então, vamos ter dois resultados diferentes, dependendo se o observador está na região de reflexão ou na região de sombra. E, consequentemente, quando a gente pega este resultado e substituir aqui na expressão do campo espalhado, nós chegamos nisso aqui. Repare, esse raiz de 2π corta com raiz de 2π, esse A dividido por raiz de K alfa duas linhas dá 1 sobre K seno de φi. Esse 1 sobre K seno de φi corta com esse K seno de φi que aparece aqui. Essa exponencial cancela com essa. No final fica só isso daqui, ó. Esse sinal de menos já veio daqui, ó. Esse fasor que representa aqui o campo espalhado segundo o método da fase estacionária. Este fasor, campo elétrico, ele representa o que fisicamente? Isso aqui é expressão do quê? Isso aqui representa o quê? Que tipo de onda isso daí representa? Ô, pessoal. Uma onda propagando no plano Z igual a zero? Perdão, desculpa, eu te interrompi. Eu o quê? Uma onda propaganda no plano Z igual a zero? Qualquer dimensão dada por φj. Não, plano Z igual a zero.
Não gostei. Mas que Qualquer tipo de onda? Que tipo de onda? Uma onda esférica? plana. Uma onda plana. Isso daqui, ó, é uma onda plana. O campo espalhado é uma onda plana. O sinal de mais para a região de reflexão, o sinal de menos para a região de sombra. Ou seja, o campo total é a soma da onda plana incidente com essa onda plana espalhada. Se o observador estiver na região de sombra, com o sinal de menos aqui. Se o observador estiver na região de reflexão, com o sinal de mais. Se o observador estiver fora dessas duas regiões, não tem campo espalhado. Só o incidente. Então, para prosseguir, vamos analisar, vamos interpretar este resultado geometricamente. Então, primeiro, para a região de reflexão, com o sinal de mais. Ó. Aqui está o sinal de mais. Então, repare, eu tenho x vezes alguma coisa mais y vezes alguma coisa. X vezes alguma coisa mais y vezes alguma coisa. Onde esse alguma coisa eu vou chamar o vetor K. Mas o vetor K de que onda? Da onda refletida. Então, repare, olhando para essa expressão, esse vetor K tem componente menos cosseno de φ na direção x, mais seno de φ na direção y. Lógico, multiplicado por K. Porque assim, ó, isso daqui vezes R vai dar esse argumento que aparece aqui. E que direção é essa? Que direção KR é essa? Se você olhar na figura, o vetor K com essas componentes é esse daqui, ó. Ou seja, para o observador na região de reflexão, o que o método da fase estacionária te diz? Que o campo total é a onda plana incidente mais a onda plana refletida. Refletida onde? No ponto especular, no ponto de fase estacionária. Ou seja, chegamos no resultado da ótica geométrica. Então, vamos pensar o seguinte, em propagação de ondas de rádio, quem fez propagação de ondas de rádio, quem está fazendo a matéria do... O Cássio está dando canal rádio esse semestre? Uma pergunta. Não, ele está dando métodos em altas frequências. Então é exatamente isso daqui. Ele deu canal rádio no semestre passado, não é isso? Sim. Tá, então quem fez a matéria do Cássio, ou já fez matéria de propagação na graduação, deve ter visto lá, entre outras coisas, o método, o modelo de 2 raios, modelo da Terra plana, para você fazer a análise do campo que chega no receptor. E aí a gente diz o seguinte, que o campo total que chega no receptor é a soma do campo incidente mais do campo refletido. Né? Aí tem as duas componentes que chegam, a gente acha a trajetória, onde ocorre o ponto de reflexão, etc, etc. Mas, puxa vida, e o resto do solo? E o resto do terreno não contribui? Na verdade, todo o solo contribui. Né? Todos os pontos do solo contribuem. E aí você, através do princípio da equivalência, pode substituir aquele solo, aquele objeto, aquele obstáculo, né, por uma distribuição de corrente. Aí, no caso, você vai precisar de correntes magnéticas e elétricas. Aqui foram apenas as elétricas, porque o condutor era perfeito e elétrico. Mas se for um solo, né, mais geral, a gente substitui por uma distribuição de corrente magnética e elétrica na superfície desse solo. E aí, se você resolver a integral de radiação, né, aquela que acha o campo espalhado, no limite assintótico, o que você acha que vai acontecer? É como se a contribuição viesse de um ponto, o ponto de reflexão. Então, aquilo ali é uma aproximação. Não é o resultado exato para o problema. Seria o resultado exato se a onda incidente fosse plana. No caso lá da antena transmitindo uma frente de onda esférica, aquilo é uma aproximação. Que, dependendo do cenário, pode ser boa ou não. E aqui está uma interpretação baseada
nas equações integrais avaliadas, no caso, avaliada pelo método da fase estacionária, que é uma técnica que vale no limite da frequência tendendo para infinito, ou, se você preferir, no limite em que o obstáculo é suave e as dimensões muito maiores do que o comprimento de onda. Em relação a esse resultado, alguma pergunta? Pô, vocês não acham legal isso, não? Eu acho, pô, quando eu vi isso pela primeira vez, eu achei fantástico. Pô. Você chega no resultado da ótica geométrica partindo das equações de Maxwell, pô, partindo das integrais de radiação que foram obtidas das equações de Maxwell, você chega na ótica geométrica. Não é assim que se chega na ótica geométrica da maneira usual. Existe um caminho mais fácil. Então, puxa vida, a gente põe a integral, avalia assintoticamente e chega no resultado. Pô. Eu achava isso fantástico, mas enfim, nem todo mundo tem a mesma o mesmo sentimento. E isso ajuda a interpretar alguns problemas. Por que a gente usa traçado de raios para caracterizar um ambiente urbano, numa cidade lá? Você põe um transmissor, põe um receptor numa posição e traça raios refletidos, difratados, para fazer a caracterização. Se o campo não é raio, pô, o campo é uma frente de onda que vai se deformando na medida em que se espalha. É o regime assintótico, é uma aproximação que vai ser boa ou não, né? Dependendo, entre outras coisas, do tamanho dos objetos comparados com o comprimento de onda. Ou seja, vai depender, entre outras coisas, da frequência. E o que vocês acham que acontece quando a frequência aumenta, a frequência da portadora aumenta? Essas técnicas tornam-se piores ou a tendência é elas se tornarem melhores para fazer a caracterização desses cenários? É uma pergunta. Acho que melhor. Logo, hoje em dia o pessoal está falando em 5G, 6G, 8G, 1000G, ondas milimétricas, 30 GHz. O que vocês acham que vai acontecer com essas técnicas para fazer a caracterização desses ambientes? Vão ser mais utilizados. Pronto. Beleza? É isso aí. A precisão aumenta se for bem utilizado, lógico, sempre pensando no melhor, né? Bom, essa é para o observador, esse resultado é para o observador na região de reflexão. Na região de sombra, o sinal é de menos. E aí, se você comparar com a fórmula que a gente já mostrou uns 2 ou 3 ou 4 slides para trás, esse vetor K é aquele KI. Essa é a expressão do campo incidente, a menos do sinal. Ó. Ou seja, quando o observador está atrás do objeto, do semiplano, o campo espalhado, né, que vem das correntes equivalentes induzidas, né, na superfície do semiplano, equivalente no problema equivalente, gera um campo espalhado que anula o incidente. E lá atrás o campo total é zero. Lembra, na aula passada, que a gente mostrou o resultado do espalhamento pelo cilindro? Onde eu mostrei só a intensidade do campo espalhado. Aí eu perguntei assim, puxa vida, mas o campo espalhado é maior atrás do cilindro? Como assim? O espalhamento é maior atrás do cilindro? Porque atrás do cilindro, o campo espalhado tem que, somado com o incidente, dar um campo total menor. É o que você está vendo aqui, ó. Atrás do semiplano, lógico que isso não é verdade, é uma aproximação. Isso só seria verdade quando se a frequência tendesse para o infinito, né? No limite da ótica geométrica. Mas, dependendo da situação, pode ser uma boa aproximação. Vai ter campo, lógico que vai ter campo aqui atrás, mas ele vai vir das contribuições da borda, da difração, que nós estamos ignorando nessa nossa formulação. Então, atrás, o campo total é nulo. E aí, só uns comentários finais. A gente mencionou isso várias vezes, né? Que quando o ponto de fase estacionária começa a se aproximar da borda do x igual a zero,
nós temos dois problemas. Um problema é que a corrente ali, a corrente da ótica física, o resultado ali não é muito bom. E, além disso, temos o problema do ponto de fase estacionária próximo do limite de integração. E aí, aquela fórmula que a gente mostrou não é mais válida. Então, nessas regiões que eu mostrei aqui, achurado em vermelho, são regiões em torno das fronteiras. Em torno da fronteira de reflexão e em torno da fronteira de sombra. Isso que foi feito aqui tem que ser revisto com cuidado. Tá? Então, nessas regiões, o que nós fizemos aqui não é mais estritamente válido. Né? E aí, de novo, isso foge do escopo do nosso curso. Eu só estou fazendo o comentário. Né? Lembrar das limitações da solução que a gente utilizou para resolver esse problema. Mais um comentário aqui. Enfim. E com isso, a gente conclui esse quinto conjunto de transparências que refere à solução de problemas em coordenadas cilíndricas e também de problemas bidimensionais, onde a gente aproveitou para dar uma pincelada muito superficial no método dos momentos e agora no método da fase estacionária. Alguém tem alguma pergunta sobre esse slide? Então, a última etapa do curso, eu só vou introduzir o problema, a gente vai deixar até por causa da gravação, né, para a próxima aula, mas eu já vou começar a adiantar um pouco aqui o assunto. É o sexto conjunto de transparências que trata da solução de problemas em coordenadas esféricas. E, logicamente, a gente só vai aqui abordar problemas onde a gente possa utilizar a separação de variáveis em coordenadas esféricas. Então, na aula de hoje, quer dizer, agora, né, a gente vai aproveitar para relembrar as coordenadas esféricas e mostrar as superfícies onde deverão estar as condições de contorno para que a gente possa aplicar a separação de variáveis nessas coordenadas esféricas. E nas próximas aulas, não são tantas assim, a gente vai estudar guias. Tem guias que podem ser analisados no sistema de coordenadas esféricos. Cavidade, aí no caso da cavidade, é a cavidade esférica, né? É a mais simples de todas. Ou cavidades envolvendo esferas, uma dentro da outra e por aí vai. Vamos ver também a representação de fontes em coordenadas esféricas, mais precisamente onda plana. Como é que a gente representa uma onda plana em coordenadas, em ondas esféricas? Porque, entre outras coisas, a gente quer analisar o problema do espalhamento de uma onda plana por uma esfera. É um dos problemas que a gente vai analisar aqui. Aí você pode até perguntar, puxa, mas para que eu quero saber isso daí? Porque pode ser que amanhã você desenvolva ou tenha que trabalhar com um algoritmo numérico que seja especializado para tratar de espalhamentos por corpos de revolução. Né? Não é um problema bidimensional, como visto anteriormente. Corpos de revolução. E aí pode ser que a solução analítica associada ao espalhamento por uma esfera possa ajudar você a determinar, né, ou a achar os bugs ou as limitações do seu código. Muitas pessoas já precisaram, inclusive no PPGE, né, dessas soluções analíticas nos seus trabalhos de doutorado. Então, pode ser que um dia você precise saber, né, como chegar na solução analítica, por exemplo, de uma esfera condutora recoberta com uma camada dielétrica. Tem solução analítica, através das séries de Mi. E aí a gente vai aprender com um caso, né, que é o caso do espalhamento para uma esfera condutora elétrica perfeita, como você monta o problema analítico. E aí a gente aproveita e termina
o curso falando de radiação, de anéis de corrente, que vão ser as fontes aqui, né? Como as coordenadas são esféricas, as fontes que a gente pode analisar, elas estão limitadas. Então, a gente vai fazer só para anéis de corrente e colocar esses anéis de corrente na presença de cones e na presença de esferas. Esses anéis, essas correntes em forma de anéis na ponta de um cone, poderia, por exemplo, representar uma antena na ponta, no bico, né, de um míssil, de um avião, que era a ideia, né? Era para isso que eles estudavam esses problemas há 60, 70 anos atrás. E alguns deles estão no livro do Harrington. O Harrington, ele prestou bastante serviço, tinha muitos contratos com as Forças Armadas. Eu não me lembro se era com a aeronáutica, mas enfim, vários relatórios do Harrington que você encontra, né? Você tem acesso, tem lá o Exército ou a Força Armada lá dando o clearance, né? Liberando para serem disponibilizados, porque muitas dessas pesquisas foram feitas, financiadas pelas Forças Armadas americanas. E hoje são, né, os capítulos, as seções que a gente estuda nos livros de eletromagnetismo. Então, sem mais delongas, vamos relembrar as coordenadas esféricas. Então, no caso das coordenadas esféricas, o vetor posição continua sendo representado por esse símbolo, é um R, um vetorzinho em cima, só que agora as coordenadas que localizam esse ponto, né, são essas aqui. Uma representa uma distância, aliás, é a única que vai representar a distância, e dois ângulos. O ângulo φ, que é o mesmo do cilíndrico, é o mesmo ângulo φ das coordenadas cilíndricas, e agora esse ângulo θ, que representa a inclinação, né, entre o vetor posição e o eixo z. Então, essa é a definição mais usual que aparece nos livros, a não ser aqueles livros soviéticos, onde os caras usam outro sistema lá, mas nos sistemas usuais é dessa maneira que a gente representa. E aqui eu vou usar a letra R minúscula para representar essa distância. Tem alguns livros que usam R maiúsculo e usa o R minúsculo para o ρ, para a coordenada cilíndrica. Aqui eu vou usar o R minúsculo para representar essa distância, que vai da origem até o ponto onde você está fazendo a sua observação ou representando, né, o seu campo, a sua corrente, por aí vai. Em relação a essas coordenadas esféricas, alguém tem alguma pergunta? E aí, essas coordenadas estão, logicamente, associadas, relacionadas às coordenadas cartesianas, são aqueles apêndices que a gente encontra no final dos livros de cálculo de eletromagnetismo. Eu não vou provar isso daqui, mas com uma figura bem bonitinha e com a ajuda dos triângulos retângulos, a gente chega nessas relações sem maiores complicações, né? O x é R cosseno φ, observando que R seno θ é o ρ das coordenadas cilíndricas. Então, isso aqui, ó, é o ρ cosseno φ. Ρ cosseno φ é x. O ρ aqui, ó, o ρ é R, que é a hipotenusa, vezes o seno de θ. Esse ângulo aqui, ó. Então, ao invés de ρ, se escreve R seno θ. E, consequentemente, o x é R seno θ cosseno φ. E o y é R seno θ seno φ. E o z é o R cosseno θ. Ó. O z é esse cateto aqui, ó. R é a hipotenusa e z é o cateto adjacente. Então, z é igual a R cosseno θ. O usual é definir o θ de 0 até π e o φ de 0 a 2π. Ou seja, mantendo o φ de 0 a 2π, como já foi feito em coordenadas cilíndricas. Mas é possível que você encontre alguns livros onde o θ
vai de menos π até mais π. E aí, nesse caso, o φ só pode ir metade, de 0 a π. Tá? Porque assim você cobre o espaço todo uma única vez. Mas aqui, ó, vamos manter o φ variando de 0 a 2π, como antes, enquanto que o θ vai variar só de θ igual a 0 sobre o eixo z positivo até o θ igual a π sobre o eixo z negativo. E se você precisar, né, das transformações vetoriais, uma base... Não. Vamos precisar definir as direções esféricas. E aí, como é que a gente define essas direções esféricas? O princípio é rigorosamente o mesmo que a gente já usou antes nos sistemas cartesiano e cilíndrico. Primeiro, você tem que definir quais são as superfícies onde aquela coordenada é constante. Então, vamos começar pela coordenada φ, porque a φ já foi vista antes. É o semiplano. Então, aqui está um semiplano, mal desenhado, mas enfim. É um semiplano onde o ângulo φ é constante. Então, o φ é um vetor unitário, o φ chapéu, né? É um vetor unitário, perpendicular a esse semiplano e que aponta na direção de crescimento da coordenada. Ou seja, aqui, indo no sentido que seria o sentido anti-horário. Então, o φ chapéu é o mesmo, é a mesma direção de antes. R. Qual é a superfície onde R, o escalar R, é constante? É uma pergunta. Esfera. É uma esfera. Então, a esfera, está aqui, né, mais ou menos desenhada, é o lugar geométrico onde a coordenada R é constante. Então, o vetor R unitário, o R chapéu, vai ser um vetor perpendicular à esfera, apontando para fora, apontando na direção de crescimento dessa coordenada. E, finalmente, o ângulo θ, em relação ao eixo Z. Qual é o lugar geométrico onde o ângulo θ é constante? Cone. Um cone. Então, o cone, cujo vértice vai estar aqui na origem, e cujo eixo é o eixo Z, é o lugar geométrico onde θ é constante. Então, o ângulo θ chapéu é perpendicular a esse cone, apontando para fora, como está indicado aqui na figura. Dado um ponto de observação, por exemplo, esse daqui, onde essas três superfícies se cruzam, você vai botar os vetores ali, naquele ponto, e isso vai definir a base vetorial esférica neste ponto de observação, localizado pelo vetor R em azul. E ali está a sua base esférica, que você vai usar para representar o campo elétrico, a corrente, campo magnético, etc, etc. Inclusive para representar o vetor posição. Então, olha para a figura, olha para essa figura aqui, ó, e observe que o vetor posição R não tem componente na direção θ e não tem componente na direção φ. O vetor posição R não é R chapéu, mais θ chapéu, mais φ chapéu. Isso é um absurdo. O vetor R é simplesmente R, o escalar R, na direção unitária R chapéu. Puxa vida, mas então onde está a informação sobre as direções θ e φ? Onde é que está a informação, né, sobre as direções θ e φ? Onde é que está? É uma pergunta. O vetor R localiza um ponto. Esse ponto tem coordenadas R, θ e φ. O vetor R, na base esférica, é representado desta maneira.
esse vetor localiza este ponto, cujas coordenadas esféricas são r, θ e φ. Na base vetorial esférica, esse vetor é representado, ao invés de ser representado como x na direção x, mais y na direção y, mais z na direção z, ele é representado como r na direção r. Cadê a informação de θ e φ que localizam o ponto? É uma pergunta. Tá vendo? O difícil não é o eletromagnetismo, é a matemática. E essa matemática é uma matemática ridícula, que vocês já viram, no mínimo, no ciclo básico. No mínimo. X chapéu, Y chapéu e Z chapéu formam uma base vetorial cartesiana, cuja característica principal é que é uma base que é constante. Ela translada. Por isso que é fácil lidar com essa base. Ela é constante. Quando você deriva, pode passar o X chapéu. Não estou falando X. Estou falando X chapéu, a base vetorial. Você pode passar o X chapéu para fora. As expressões do gradiente, do divergente, do rotacional ficam mais simples. Aqui você está tratando com uma base vetorial, R chapéu, θ chapéu e φ chapéu, que não é constante. Pega os dedinhos, vai rodando, vai mudando a posição do observador e veja que nenhum desses três vetores aqui em vermelho são constantes. Eles variam com a posição, todos eles. Todos eles. Então, a informação que eu falei está escondida dentro do R chapéu, porque o R chapéu não é constante. Ele varia com a posição. E a gente observa isso melhor, né? Quando a gente mostra agora, ó, as relações entre a base vetorial cartesiana e a base vetorial esférica. Então, repare, aqui fica claro, dado que X chapéu, Y chapéu e Z chapéu são constantes, fica claro que R chapéu, θ chapéu e φ chapéu variam com os ângulos θ e φ. No caso do ângulo da direção φ chapéu, ela só varia com φ. Então, a informação do θ e do φ está dentro da direção R chapéu correspondente. Se você pegar esta expressão, ó, se você pegar esta expressão e multiplicar por R, você vai ter R seno θ cosseno φ, R seno θ cosseno φ, que é X. Você vai ter X na direção X, mais Y na direção Y, mais Z na direção Z. É o mesmo vetor R, só que descrito numa base diferente, que é a base esférica. Aí a pergunta, puxa, mas se essas bases esféricas, cilíndricas, e existem outras que a gente não vai estudar aqui, se elas são tão complicadas assim, por que a gente usa, por que a gente não resolve tudo usando a base cartesiana? É porque temos certos problemas onde, ao invés de um cubo, a gente tem uma esfera. E aí é melhor a gente resolver o problema usando as coordenadas esféricas e, consequentemente, trabalhando com os vetores na base vetorial esférica. E é isso. Agora, é só tomar cuidado. Para você tomar cuidado com algo, você tem que entender aquilo. Esse slide tenta, em poucos minutos, tentar resumir toda essa teoria. Em relação a esse slide e as coordenadas esféricas e a diferença entre coordenada e base vetorial, alguma pergunta? Então, alguns de vocês vão ter algumas dificuldades. E pode ter certeza que essas dificuldades têm a ver com esse slide. E essas dificuldades, sabe como é que você cura? Resolvendo exercício, né? Além daqueles que a gente cobra nas listas, resolvendo outros. Vocês têm o Harrington, vocês têm o Balanes, vocês têm as soluções dos problemas desses livros, todo mundo sabe que elas estão por aí. Então, vocês não resolvem os problemas,
se não quiserem. Então, se não houver mais perguntas, nós vamos, então, próximo assunto, não sei se vai dar para terminar hoje, é a construção de soluções em coordenadas esféricas. E, logicamente, que essa construção de soluções em coordenadas esféricas só vai ser útil, né? Enfim, para nós, se o problema puder ser resolvido em coordenadas esféricas. Ou seja, utilizando separação de variáveis. E aí, a resposta é pode, desde que todas as condições de contorno, todas as fronteiras, estejam em superfícies que são ou esferas, ou cones, ou semiplanos, do jeito como definidos nessa figura. Por exemplo, uma esfera aqui e outra aqui não vai adiantar. Se você tiver duas esferas, uma tem que ser concêntrica à outra. Uma esfera aqui e um cone aqui também não vai adiantar. Só vai adiantar se o vértice do cone estiver no centro da esfera. Um cone com semiplano, se o semiplano estiver aqui, não vai adiantar. Só vai adiantar se a borda do semiplano coincidir com o eixo do cone. E por aí vai. Então, se o seu problema envolve superfícies como essas que estão ilustradas aqui, e do jeito como elas estão ilustradas, você provavelmente vai ter sucesso resolvendo o problema usando separação de variáveis. E para isso, mais uma vez, pelos motivos já explicados, a gente utiliza a técnica da construção de soluções, porque assim a gente consegue transformar, né, a solução de um problema vetorial na determinação de um potencial escalar, ou TE ou TM. E neste caso daqui, tem que ser TE ou TM em relação a uma direção que represente a variação de uma distância. E nesse caso, só sobrou a coordenada R. Então aqui não vai ter TE e TM em relação a θ, não tem TE e TM em relação a φ. Vai ter TE e TM em relação à direção R. E quando o problema for mais complicado, você vai ter que resolver o problema de maneira híbrida, com os dois juntos. Não tem como escapar, né? Se tiver, por exemplo, uma onda plana espalhando por uma esfera, tem que ser híbrido. Você vai ter que juntar o TE e o TM e resolver tudo junto. Não tem como separar TE e TM em relação a R, a não ser em casos muito particulares. Mas, como diria um professor meu já falecido, não é motivo para tristeza, é motivo para alegria, porque, por mais chato que seja, pelo menos tem solução. Os piores problemas na vida são aqueles que não têm solução. Aí você chora. Então, nós vamos construir, sempre seguindo o livro do Harrington. Não é a única maneira, vou mencionar uma outra, mas só mencionar. Muito empregada, inclusive, em coordenadas esféricas, mas aqui a gente vai manter a mesma filosofia, TE e TM. TE e TM, no caso, em relação à coordenada R. E aí, por enquanto, nada muda. Tá? O TE, você faz, né, o A, o potencial vetor magnético nulo, e o potencial vetor elétrico com a componente apenas na direção R. Agora, preste atenção. Eu não coloquei aqui o símbolo psi. Ao invés disso, eu coloquei isso aqui, ó, é FTE. Ou seja, FTE é a componente R do vetor F. Puxa vida, mas por que isso? Porque apesar do vetor F, do potencial vetor elétrico F, satisfazer a equação de onda homogênea vetorial, a componente escalar FTE não satisfaz a equação de Helmholtz. E aí, mantendo a notação do Harrington, a gente só vai usar a letra psi, o símbolo psi, para a solução da equação de Helmholtz, aquela que vai ser resolvida usando separação de variáveis, se for possível. Então, por causa disso, repara, não estamos usando o símbolo psi. E não é à toa. Tá? Então, vamos ver o que acontece quando a gente substitui isso nas relações vistas anteriormente. Então, a equação F, o vetor F, satisfaz a equação de onda vetorial.
homogênea, ou seja, o laplaciano de f mais k ao quadrado f é igual a 0. Mas essa função f de TE não satisfaz a equação de Helmholtz. Eu vou tentar aqui seguir um caminho e provar isso para vocês. E ver, então, que raio de equação esse f daqui satisfaz. Então, esse é o objetivo dos próximos 10 minutos. Então, vamos começar com aquilo que a gente já tem, né? Vamos começar dessa equação. E aí, vamos lembrar das identidades vetoriais, que não são nossas amigas, ou não são nossas inimigas, na verdade, elas são nossas amigas, né? O laplaciano de um vetor é o gradiente do divergente menos o rotacional do rotacional. Quando você olha para isso, você não deve ficar chateado, você deve ficar contente, porque isso aqui ajuda um bocado a você fazer as manipulações sem ter que abrir os vetores. Imagina no tempo do Harrington, coitado. Do Harrington, não, perdão, do tempo do Maxwell, onde essas identidades aqui eram mais complicadas. A forma de representar, né, de fazer. Se você pegar o livro do Maxwell, ele não mostra as equações de Maxwell na forma vetorial. Ele mostra na forma escalar, equação componente por componente. Bom, e aí, vamos substituir essa relação aqui dentro, ó. E vamos lembrar do calibre de Lorentz. Ficou lá para trás, eu não vou voltar lá atrás. A gente já viu lá atrás, usando o calibre de Lorentz, para a situação do potencial escalar magnético, que o divergente de F é igual a isso. Consequentemente, ó, esse divergente eu vou substituir por isso, e no lugar, além das constantes, fica o gradiente desse potencial escalar magnético. Antes que você reclame, ele está aí como um passo auxiliar para diminuir a quantidade de equações para a gente chegar na relação dessa função aqui FTE. E aí eu vou jogar tudo isso, não sei se agora ou mais tarde, aqui dentro. Então, substituindo a última relação, essa daqui, na equação de onda, a gente, ó, isso daqui substituído aqui dentro, vai dar isso daqui. Onde eu já passei esse termo para o outro lado. Não, ao contrário. Não, o que eu fiz aqui? Ah, esse aqui tem sinal de menos. Então, na verdade, eu passei este cara e este daqui para o outro lado. Esse daqui ficou onde estava. Então, eu chego nessa equação aqui. E aí é que mora o perigo. Porque o R, chapéu, não é constante. Então, toda vez que você derivar, você tem que levar em conta que o R, chapéu, também depende dos ângulos θ e φ. Então, toda vez que aparece derivada em relação a θ e derivada em relação a φ, você não pode passar o R chapéu para fora. É por isso que, quando você abre o apêndice dos livros de cálculo e de eletromagnetismo, as expressões do rotacional, do divergente, do gradiente em coordenadas esféricas são grandes. Elas são grandes porque os vetores, a base esférica, não é constante. Elas variam com θ e φ. Então, as expressões ficam grandes. Então, com muita paciência, você prova, aí fica a seu critério, você prova que no caso do potencial vetor só com componente na direção R, porque se tivesse as três, meu amigo, a gente ia precisar de mais espaço aqui. Mas se tiver só a componente R, o resultado é esse daqui. Perdão, esse vetor aqui tem componente R, tem componente θ e tem componente φ. Este vetor aqui, ó, este cara entra aqui. E tem as três componentes, R, θ e φ. Este outro termo só tem componente R. Este gradiente tem também as três componentes, ó. Se você pegar lá o apêndice do livro, o gradiente de um escalar na base esférica é descrita desse jeito. E aí o que a gente vai fazer é igualar componente R de um lado com componente R do outro,
componente θ de um lado, componente θ do outro, componente φ com componente φ. São 3 equações. Então, substituindo essas duas relações aqui, a gente chega à conclusão que esta aqui, ó, é o resultado quando você iguala a componente θ de um lado com a componente θ do outro, enquanto que essa daqui, ó, é a relação que a gente obtém quando iguala a componente φ de um lado com a componente φ do outro. Não apareceu aquele K ao quadrado, porque aquele termo só tem componente R. Então, isso daqui veio do rotacional, isso veio do gradiente do potencial escalar magnético. E estas duas relações te dão a mesma informação. Repare que deste lado tem uma derivada em relação a θ, aqui também. Enquanto que aqui, ó, deste lado tem uma derivada em relação a φ e aqui também. Se você integrar esta equação em relação a θ ou esta equação em relação a φ, você obtém a mesma relação, que é essa daqui. Então, esta informação ela está contida nas componentes θ e φ da equação de onda vetorial anterior. E vamos substituir esta relação na terceira, que vem da igualdade da componente R de um lado com a componente R do outro. Então, substituindo esta relação na componente R da equação de onda vetorial, onde aparece esse termo agora, ó, a gente tem isso daqui. De um lado, e isso daqui do outro. Só que aqui, nessa derivada do potencial vetor, do potencial escalar magnético, eu vou substituir essa relação. De maneira que, ó, eu tenho tudo de volta em função de F, do F escalar. Ou seja, eu só usei o potencial escalar magnético para auxiliar nessa passagem aqui, ó, para facilitar, que já está meio complicado. E aí eu vou pegar esse termo, que está aqui, ó, e passar para o outro lado. Ó. Pegar esse termo e passar para o outro lado. E aí vem o macete, né? Vou deixar para vocês provarem isso. É possível mostrar que esta relação, essa última relação, pode ser reescrita desta maneira. E é esse o resultado que eu queria mostrar para vocês e chamar a atenção de vocês. Quem satisfaz a equação de Helmholtz e vai receber a letra psi não é a componente R do potencial vetor, e sim ela dividida por R. Então, é ela dividida por R que satisfaz a equação de Helmholtz, que vai ser avaliada usando a técnica da separação de variáveis. Né? A gente vai manter a mesma nomenclatura na hora de aplicar a técnica da separação de variáveis. Mas esse psi, ele não vai ser enfiado direto dentro do potencial vetor. Ele antes vai ser dividido por R, não, multiplicado, né? O psi, que é isso tudo aqui, o psi, ele vai ser multiplicado por R, aí sim, isso vai ser colocado dentro do potencial vetor, que vai ser derivado, e aí você vai obter a relação do psi com as componentes esféricas do campo elétrico e do campo magnético. E aí a gente vai fazer tudo, né, como já foi feito antes, só que agora em coordenadas esféricas. Então, não se esqueça, apesar do vetor F satisfazer a equação de onda vetorial homogênea, a sua componente F não satisfaz a equação de Helmholtz. Quem satisfaz a equação de Helmholtz escalar é F dividido pela coordenada R. E aí, por dualidade, o mesmo se aplica... antes disso. E aí, essas relações são as mesmas de antes. Isso não mudou. Isso não mudou. O que muda agora é que as derivadas são feitas na base esférica. E aqui estão as componentes do campo magnético e do campo elétrico, as componentes esféricas, R, θ e φ, em função
desse F, onde o F é o potencial psi multiplicado por R, que vai ser avaliado através do método da separação de variáveis na próxima aula. Vai ser a gente começa a próxima aula aplicando a técnica da separação de variáveis na equação de Helmholtz em coordenadas esféricas. Agora sim, por dualidade, o mesmo acontece para a solução TM. Só que agora na solução TM é o F que é igual a 0. E aqui, ó, na componente R do vetor A, coloquei esse ATM aqui, ó. Porque esse ATM, da mesma maneira como o FTE, ele não satisfaz a equação de onda, a equação de Helmholtz escalar. Quem satisfaz é ele dividido por R. Eu não vou fazer, porque os passos são os passos duais, a gente vai acabar chegando nesse resultado. Aí é uma das vantagens da dualidade, ó. Agora a gente não precisa repetir o que foi feito antes, basta substituir os símbolos e chegamos, ó, nessa expressão. E aí, por dualidade, inclusive, você pode chegar, ó, nessas equações aqui. Essas relações continuam sendo as mesmas de antes, ó. O que muda é que essas derivadas vão ser avaliadas na base esférica, nas coordenadas esféricas. Então, aqui estão as componentes R, θ e φ do campo magnético e do campo elétrico em função desse A, que é a solução da equação de onda escalar vezes a coordenada R. E são essas relações que a gente vai usar daqui para frente para resolver os problemas em coordenadas esféricas. Em relação... e eu esqueci de mencionar, mas é óbvio, né? Aqui, TM em relação a R, consequentemente o H, o HR é nulo. E antes, eu esqueci de mostrar, né, de ressaltar, para a solução TE, o ER é nulo. Então, essas são as componentes TE e TM em relação às coordenadas esféricas. Em relação a esse slide, o que foi dito nesse final de aula, alguma pergunta? Então, vou terminar a aula aqui. Na próxima aula, a gente começa falando sobre a solução da equação de onda escalar em coordenadas esféricas usando separação de variáveis. E aí você já sabe como identificar se o problema pode ou não ser resolvido desta maneira. Então, pessoal, vou parar aqui a gravação. Desejar a vocês um bom fim de semana e até a próxima terça-feira.